Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 4 de julho, já estamos aí no segundo semestre desse ano de 2023 e eu quero te convidar a meditar comigo hoje, nesse dia, o Evangelho que está em Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Essa é a palavra de Jesus para nós hoje. Por que nós temos tanto medo de enfrentar as dificuldades da nossa vida? Nós não temos fé? Por que nós murmuramos tanto diante da cruz? Não somos homens e mulheres de fé? Por que nos acovardamos diante das perseguições? Nós não andamos por aí vestidos com uma camiseta escrita fé ou portando a imagem de algum santo ou santa estampada nessa camiseta ou trazendo sobre o peito um crucifixo, um escapulário, uma medalha de Nossa Senhora? Nós não temos fé? Por que tanto medo? Por que tanto medo da morte? Por que tanto medo da dor? Por que tanto medo da pobreza? Por que tanto medo da fome? Por que o medo da guerra? Por que o medo da perseguição? Nós não temos fé? Irmão, irmã, é preciso que eu e você nos questionemos se de fato a nossa fé ela é real. Porque quem tem fé verdadeira, quem tem uma fé consistente em Jesus, não vive por aí se amedrontando diante de todas as coisas. Para mim, nos últimos tempos, a maior prova da falta de fé de muitas pessoas foi a pandemia. Quanta gente se afastou de Deus, da igreja, dos parentes, dos amigos, por medo de um vírus. Não por medo de um vírus, mas por medo da consequência final desse vírus, da doença que esse vírus trouxe, a morte. Mas eu que sou cristão, eu que sou um homem de fé, não creio que a vida não me é tirada, mas é transformada, que depois desta vida vem a vida verdadeira, que é a vida eterna, a vida no céu. Se eu creio em tudo isso, por que eu tenho medo? Por que quando a barca da minha vida está sendo agitada pelas ondas do mar, que é o mundo ao meu redor, eu às vezes fico tão desorientado? Eu não creio que o Senhor está comigo na barca da minha vida, eu não sou batizado. Se eu sou batizado, Deus mora em mim. O Senhor se faz presente na minha vida. Se Deus está comigo, por que temer? Eu tenho que me lembrar aqui de Paulo, na carta aos Romanos, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu creio de todo o meu coração que o Senhor está comigo, então eu vou crer também que de todos os temores o Senhor Deus me livrará. Os discípulos estavam apavorados dentro da barca que quase virava pela força das ondas e do vento. Jesus dormia tranquilamente no fundo da barca, tranquilamente. Por quê? Porque sabia que nada de mal lhe aconteceria e nem mesmo aqueles homens. Aquela tempestade, aquela ventania foi uma provação para aqueles homens. Foi um modo de Deus testar a fé daqueles homens. Foi um modo de santificá-los, de fazer com que eles acreditassem mais e com mais confiança no Senhor. Eu quero te convidar hoje, meu irmão e minha irmã, a lançar um olhar para a sua vida, um olhar sobre a sua história, um olhar a tudo aquilo que está ao seu redor e perceber que Deus muitas vezes está permitindo a dificuldade, a tribulação, a perseguição, a doença física ou espiritual, a privação financeira ou de algum outro tipo de comodidade para fazer com que a sua fé cresça, com que a sua confiança nele, no Senhor, se desenvolva e que ela seja inabalável. Não podemos temer as coisas ruins que estão ao nosso redor acontecendo.
Nós precisamos acreditar na promessa do Senhor. Coragem, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quantos são os homens que sem uma fé substancial e verdadeira acabam se acovardando, não empreendem nos seus negócios, não empreendem na sua vida de fé, não levam adiante as coisas. Por quê? Porque acham que a barca da sua vida vai naufragar. Não confiam que o Senhor está com eles. Não confiam que são templos do Espírito, que pelo batismo Deus mora neles. Ora, hoje em dia há uma onda crescente no cristianismo de pessoas que vivem dizendo por aí, olha, tal data vai acontecer tal coisa, o Senhor vai fazer algo, Jesus está voltando. Olha, nem o Filho de Deus sabe quando será a sua volta. Ele disse isso aos apóstolos. E às vezes nós nos trancamos, nós nos anulamos, nós nos acovardamos, porque estamos o tempo todo perguntando a nós mesmos e a Deus se é hoje que Ele voltará. Nós temos que estar preparados? Temos, sempre. Mas nós não podemos deixar de levar adiante a nossa vida, a missão evangelizadora e a palavra de Deus, porque A ou B disseram que em breve acontecerá. Há revelações particulares? Há revelações particulares e eu creio nelas. Mas há a grande revelação que Deus nos deu, que é Jesus e a sua palavra. E Jesus diz, coragem, eu venci o mundo. Um dia eu voltarei, mas só Deus sabe quando será esse dia. E aí nós nos trancamos dentro de casa, nós nos isolamos, criamos guetos, e isso tem acontecido muito na igreja de hoje, uma coisa horrível que está acontecendo. Os cristãos estão se isolando em pequenos grupinhos, cada grupinho sabe mais da fé que o outro, cada grupinho tem mais detenção da verdade que o outro. Às vezes é tão absurdo o comportamento que nem cumprimentar as pessoas que pensam diferente, que se vestem diferente, que não estão na mesma vibe que eles nem cumprimentam. Eu pergunto, isso é ter fé? Isso é ser cristão? Isso é ser de Deus? Não, isso é viver para si, isso é ser egoísta, isso é ter fé em si mesmo e nesses gurus todos que se apresentam por aí. Nós só temos um guru, que é Cristo. Nós só temos um guia e mestre, que é Cristo. Nós só temos um Salvador, que é o Cristo. Todo o restante é falso, é embusteiro, é mentiroso, não é pastor. O único pastor de nossas almas é o Cristo. O único que tem a verdade é o Cristo. O único que pode nos dar a salvação é o Cristo. E somente nele nós devemos depositar a nossa fé e a nossa esperança. Então hoje, nesse dia, eu não sei como é que está a barca da sua vida. Se ela parece que vai naufragar. Acredite, ela não vai naufragar se você estiver com o Senhor. Agora, claro, se você quiser navegar os mares da vida sem Cristo na sua barca, ou seja, negando a sua fé, negando Deus, vivendo pelos prazeres, vivendo como você quer, aí sim, a sua barca vai para o fundo do oceano como o Titanic. Agora, se você estiver com o Senhor, nada poderá te separar do amor dele. Que Deus te abençoe e até amanhã.